Eu vi o meu pai dar 5 facadas na minha mãe. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos compartilhado por aqui. Deixa o teu like nesse vídeo e deixa também nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Não esqueça de apertar no botão do hype, porque isso faz o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Irmãos, no episódio de hoje, nós vamos conferir o testemunho emocionante da irmã Luísa Suminami. Ela conta que o seu pai assassinou a sua mãe na sua frente. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais chocantes e impactantes da internet, e eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Assista comigo até o final e seja impactado. A sua infância influencia na sua história? Sim, influencia. Primeiro eu quero falar, que vocês estão diante de uma pessoa improvável, mas eu aprendi que Deus manifesta a sua vontade e a sua soberania através de cenários, pessoas, circunstâncias improváveis, para que o nome dele seja glorificado. E é simplesmente por isso que eu estou aqui. Eu conheci Jesus, eu tinha 10 anos de idade, eu nasci num lar cristão, eu fui apresentada a Jesus pelos meus pais. Eu vivi num lar cristão, mas sem aquele evangelho genuíno praticado dentro de casa. Foi ali que eu aprendi alguns valores, mas foi ali também que eu aprendi que o crente de verdade, ele se revela dentro de casa. Eu era uma adolescente, uma jovem, uma criança de 10 anos, que amava acampamento, tudo da igreja estava envolvida. Belo Horizonte tem uma região que chama Praça 7, e eu, com 10 anos de idade, eu ia para a Praça 7 evangelizar. Eu dançava nos ministérios de dança da igreja. Eu sonhava, meu sonho era ir para a África para falar de Jesus. E eu tive esse contato, com o Senhor desde novinha. E eu fui batizada há 24 anos atrás na Igreja Batista Getsemane. E em 2007, um golpe, do inimigo sobreveio na minha família, através de brechas, que o meu pai deu. E eu até trouxe aqui uma coisa para representar, porque às vezes as pessoas não entendem sobre brechas, A vida do crente, nós todos os dias nós temos que acordar tampando brechas, E a vida do meu pai, ela estava assim, cheia de brechas, quando na verdade deveria estar assim, sem brechas. Então, através de uma brecha, uma legalidade que o meu pai deu, Satanás entrou e destruiu a nossa família. Meu pai era um homem cristão, E através dessas brechas, em 2007, ele veio a dar 5 facadas na minha mãe. Foi lá em casa, na minha frente. E ali eu vi aquela mulher linda, temente a Deus, fiel, sendo esfaqueada, pelo marido e pelo meu pai. Eu fiquei muito tempo sem entender, meu chão caiu, Eu perdi ali o sonho de adolescente, meu mundo desabou, meu e da minha irmã. Mas como que era assim a vida de vocês? Vocês iam na igreja? Existiam brigas dentro do lar? Ou era um lar normal?
Sim, nós íamos na igreja, né? Eu séria, né? Minha mãe também, uma mulher super séria. Mas meu pai tinha alguns desvios de caráter, de conduta, não sei. Seu pai é vivo hoje? Não, meu pai faleceu. Ah, ele faleceu. Sim, Entendi. ele faleceu. E assim, foi uma cena que eu vou te falar, sabe? Foi cruel. Né? Ele deu 5 facadas, ele pegou a aorta da minha mãe. Mas pra chegar a um nível desse, tem que ser alguma coisa muito grave, né? Não, na verdade, a minha mãe pediu a separação de corpos, Ah, sim. porque supostamente, eu não posso afirmar, porque eu não sei se é verdade ou se é mentira, ela descobriu uma traição. Então ela pediu a separação de corpos, que seria a audiência na segunda-feira. E de sábado para domingo, ele veio fazer isso lá em casa com ela. Por que ele, assim, uma pessoa que tá na igreja e do nada faz uma atrocidade dessa? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós damos lugar ao Espírito. Quando nós estamos vazios do Espírito Santo, nós damos legalidade e brechas, como eu mostrei, para que Satanás entre e use a nossa vida e faça dela o que quiser. Então, foi isso que aconteceu. Eu acredito nisso, né? Acredito que meu pai teve um momento, assim, de ciúmes e de... O que eu vou fazer agora? Se viu Mas ele tinha perdido. histórico de violência? Ele nunca encostou o dedo na minha mãe. Nossa. Nunca. E você tinha quantos anos, né? 19. Ah, você já tinha 19 anos. Tinha 19 anos. Eu já tava com 19 anos. Então no seu lar não tinha história de briga, né? Briga, sim. Briga, Muita tinha muita briga, gritaria, essas coisas, sim. Agora, de violência doméstica, física, não. Entendi. Física, não. E ele era o que na igreja? Ele fazia o quê? Não, ele não... É engraçado que ele ganhou... Eu tava falando, né, mais cedo, ele ganhou grande parte da família dele, ele ganhou pra Jesus, meu pai. Mesmo? Sim. Eu creio que... Meu pai não era um homem ruim. Eu creio que ele foi tomado mesmo. E como que ele te ensinava? Ele era uma pessoa que te ensinava a ir na igreja? Sim, ele que me levava as amiguinhas todas pra igreja, buscava. Ele orava ao pé da cama antes de dormir, eu desde pequenininha. Sim. E acho que é isso que mais mexeu comigo, foi isso, né? Nossa. Foi uma desconstrução, né? Uma desconstrução, foi Sim, tudo sim. desconstruído. Meu Deus, mas imagina você com 19 anos viu uma cena dessa, né? A minha mãe foi... Ela morreu feito uma galinha, né? Assim, não sei se as pessoas já viram galinha morrer, porque estribucha, que ele pegou a aorta dela, então ela pôs língua pra fora, virou os olhos e ela morreu na hora. Minha mãe teve uma hemorragia. Ela morreu na hora. Mas e seu pai? E depois que ele fez isso, como que ele ficou? Ele se arrependeu? Ele Então... foi preso? Então, meu pai foi preso. Eu quero falar primeiro, eu posso falar assim, eu só tô aqui por causa da oração da minha mãe. Sim. A Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Uhum. E a minha mãe era uma mulher de muita oração. Muita oração. E hoje, só hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, eu entendi que a oração, ela transcendeu o tempo e transcendeu a morte. Porque eu sou fruto da oração da minha mãe. Então ela morreu, mas a oração dela permanece viva. Né? Então, Claro, com certeza. eu quero, né? Até assim, eu sempre, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu questiono como está a sua vida de oração. Por quem você tem orado? Por quem você tem clamado, né? Porque a oração, ela tem poder. Se nós soubéssemos o poder que tem a oração, porque tudo isso que eu passei, que eu vou contar, né, ao longo do tempo aqui com vocês, foi fruto, né, da graça, da misericórdia de Deus, mas também da oração da minha mãe, que o Senhor recolheu a oração dela. Eu creio.
E daí, depois que a sua mãe... Então sua mãe foi uma pessoa de muita oração, mas por muitas brigas que acontecia na sua casa, eles resolvem se separar. Aí ele não aceita. Isso. E não aceita, e daí mata ela com Com 5 facadas. 5 facadas. 5 facadas. Meu Deus. Lá em casa, na minha frente. Na sua frente? Na minha frente. Lá em casa, é. Mas qual que foi o seu sentimento na hora de você ver isso? Então, Por ele? eu não tive reação. Na verdade, eu fiquei em estado de choque. Eu não chorei nem nada. Mas eu só falava assim com a minha irmã: Carol, mamãe morreu. E ela falava: não morreu. Falei: Carol, ela morreu. E aí levaram... Eu fui até de pijama. Levaram ela pro hospital já num carro de polícia. Mas ela já tava... Ela já chegou em óbito mesmo, já morta. Sim. E a única coisa que eu fazia era ligar pro meu pai. Eu peguei o telefone e eu ficava ligando pra ele. Meu desespero era porque eu não conseguia assimilar que o meu pai tinha feito aquilo, entendeu? Então eu peguei o telefone e eu só ficava ligando pra ele o tempo todo. Você não achava que ele tinha a capacidade de fazer? É, exatamente. Exatamente. Salmos 27, 10. Eu me tornei órfã, né? De pai e mãe naquele dia. Naquele momento. Porque minha mãe morreu e o meu pai virou assassino dela. Então não tinha mais pai. Meu Deus, que choque. E aí, em Salmos 27, 10 diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E hoje eu vivo isso. Hoje eu não sou órfã mais. Hoje, né, depois de 17 anos, sem a paternidade, hoje a paternidade ela foi restituída na minha vida também. Que eu vou contar mais pra frente. O pastor Jorge, né? A gente estava falando do livro. Ele foi uma bênção nas nossas vidas. Nós éramos membros da Getsemane e eu e minha irmã, nós somos acolhidas pela igreja, né? Como? Através dos dízimos e das ofertas. A gente não sabe o poder e para onde esse dinheiro vai. E eu e a minha irmã, nós vivemos a provisão através dos dízimos e das ofertas que a minha mãe colocava no gasofilar. Porque eu aprendi, né, hoje também eu aprendi que o altar ele não toma nada de ninguém. O altar ele devolve, né? Então, esses livros aqui, eu até trouxe aqui 2 livros do pastor Jorge. A minha mãe, ela não tinha tempo de evangelizar. Então ela comprava vários livrinhos desse aqui do pastor Jorge e colocava no negócio do carro, assim, no porta-luva do carro, e eu não entendia aquilo. Eu não entendi. Um dia eu falei: mãe, por que você compra tanto livro? Ela fala assim, ela dava para ela evangelizar. E olha como é engraçado, como o altar ele devolve. A minha mãe comprava, há 17 anos atrás, os livros do pastor Jorge, e o pastor Jorge escreveu um livro comigo. Meu Deus. E eu só tive esse entendimento quando chegaram as caixas dos livros na minha casa e eu comecei a abrir assim e o Espírito Santo de Deus falou: o altar não toma nada, ele só devolve. Verdade. E seu pastor foi bem sábio, né? Porque a Bíblia fala que os dízimos é para a manutenção da casa do Senhor e para as viúvas. Isso. Para as famílias órfãs. Órfãos. Isso. Que é o correto, né? Uhum. E aí, Rafael, depois disso, né, depois que veio, né, o sepultamento da minha mãe, eu me desviei, né? Eu saí da rota. Eu saí da direção que eu me propus aos 10 anos de idade seguir, né? Eu me tornei uma pessoa completamente desnorteada. Quem ficou cuidando de você? Então, Depois disso. eu e minha irmã. Ah, vocês já eram maiores, né? É. Ou vocês ficaram sozinhos? Sim, sozinhas. Sim. Da noite pro dia, eu, né, de menina, né, de 19 anos, eu tive que me tornar mulher.
né? Eu tive que ter as responsabilidades da casa, eu e minha irmã, de tudo, né? Assim, não foi uma coisa que foi planejada, foi imposto, né? Pra mim, pra ela. E aí eu me desviei, né? Vocês tiveram ajuda de pessoas, sim, psicológica? Nada. Eu nunca da fiz. Igreja? Não. Assim, a igreja tentava, mas a gente não queria, sabe? O pastor Jorge alugou um apartamento pra gente em frente à igreja. Entendi. Mas a gente... A dor é muito grande, né? Sim. Durante um ano, eu só conseguia lembrar da cena do assassinato. Todas as memórias de infância e da minha mãe foram apagadas. Eu só lembrava daquela cena. E eu fiquei muito tempo sem chamar Deus de pai. Eu não conseguia orar, eu não conseguia verbalizar a palavra pai. Aquilo se tornava cruel, sabe? Machucava. Então, tudo que se arremetia a pai me causava muita dor, muito sofrimento. Eu me tornei uma pessoa muito amargurada. Nesse momento, seu pai estava preso? Não. Meu pai não estava preso, não. Meu pai, ele foi preso assim. Até isso é de primeira mão, tá? Eu comecei a fazer direito e conheci uma menina que é casada com um delegado. E aí, numas idas e vindas na casa desse delegado, dessa amiga minha, sem querer eu contei a minha história. E aí ele falou, mas seu pai tá solto? Eu falei, tá, porque meu pai era uma pessoa muito influente politicamente, então, enfim, tava solto. Mas já tinha um pedido de prisão já expedido pra ele e ele nunca era preso. E aí, através desse delegado, que, nossa, eu tenho que honrar a vida dele, ele foi, assim, fundamental pra minha liberdade e pra liberdade da minha irmã, porque a gente andava com a foto do meu pai em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é pequenininho. E pra perguntar, olha, essa pessoa esteve aqui, com medo da gente encontrar com ele. Então, né, esse delegado que fez essa ponte na prisão do meu pai foi fundamental para nossa liberdade. E aí, foi através de mim que meu pai foi preso, né? Foi assim. E aí... E ele nunca chegou a buscar vocês, assim, para conversar, pedir desculpa, não, assim, para ter contato depois de tudo que aconteceu, não? Não. Nada. Nada, ele simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Meu Deus. Nós não tivemos mais contato nem com a família dele e nem com ele. Mas naquela época você esperava que ele fizesse o quê? Do seu coração. Eu não tinha mais sentimento nenhum. Eu só era cheia de ódio. Ficou amargurado. Eu só tinha ódio dele. Se um papel caísse assim, ó, a culpa era do meu pai. Eu me tornei cativa do pior sentimento que existe, que é o ódio, né? O ódio, ele mata uma pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tomava, depois dessa tragédia, eu comecei a tomar 8 antidepressivos. Eu tomava alguns para ficar acordada e alguns para dormir. Eu engordei 60 quilos. Meu Deus. Engordei 60 quilos. E aí, quando meu pai foi preso, passou um tempo, foi o julgamento do meu pai. E aí eu fui intimada, porque eu fui a testemunha, né? Eu vi o crime. E aí eu lembro que eu cheguei assim no fórum, e eu tive que ficar numa cela, lá da cela dele. Lá atrás no fórum tem uma cela onde o preso fica e eu na cela ao lado. E eu nunca vou me esquecer, sabe? E eu não quero esquecer, porque eu gosto de falar que as marcas, elas são necessárias para que a gente veja o quão grande é o amor e a soberania de Deus na nossa vida, sabe? Da graça dele. Então, cicatriz, ela não dói,
né? Ela só fica ali para você ver, para você lembrar, né? Tanto é que quando Jesus morreu, ficou cicatriz, né? Para ver, ó, para você nunca esquecer. Sim. Então, no julgamento do meu pai, ele pegou 17 anos de condenação. Ali foi um misto de sentimentos que eu tive, assim, de alívio, né? Porque o assassino da minha mãe estava sendo condenado, mas eu estava vendo o meu pai sendo condenado, indo pra cadeia, indo pra prisão. Eu não consegui explicar, eu não consigo explicar, O final verbalizar. da sua família ali. Foi, Trouxe tudo, né? O final da minha família foi no dia 11 de novembro de 2007, onde minha mãe caiu assim no chão lá de casa. Ali foi o final. Sim. E aí, passaram-se alguns anos. Em 2011, meu pai morreu. Meu pai morreu na cadeia. Depois de quanto tempo preso? De 2008, acho que foi 2000... não sei a data certinha, assim. Não sei se ele ficou 3 anos ou 2 anos, 3. Alguma coisinha assim, E aí, me ligaram, né? A família dele me ligou e falou que meu pai tinha tido um infarto fulminante. Porque ele ficou sabendo que eu tive um filho. Um filho? O sonho do meu pai era ter um filho homem. Ele até tratava, assim, os meus primos, né, por parte de pai, assim, ele levava a gente pro campo e tal. Tratava como filhos mesmo. E a indagação dele foi: será que a Luísa um dia vai deixar eu conhecer o meu neto? A Luísa é mãe solteira? A Luísa casou? Então, assim, diante dessa indagação dele, eu creio que ele tenha se arrependido, sabe? Tomara, né? E aí, quando me ligaram falando que ele tinha falecido, eu liguei pra minha irmã e falei: Carol, ele morreu, e aí vamos lá pra ver pra onde que ele vai? Mesmo lugar que ele colocou a mamãe. Eu fui com muita sede de vingança. Naquele momento, eu fui com muita sede de vingança. Tipo, agora eu tô indo pra ver onde que você colocou minha mãe. Você tá indo pra debaixo da terra. Só que, chegando lá, no velório, né, fecharam o velório pra mim não entrar, porque não queriam né, com medo de eu dar barraco, alguma coisa assim. E aí eu cheguei diante do caixão, e ele tava sendo assim, a terceira vez que eu tava vendo meu pai. Eu vi ele na audiência de custódia, no tribunal do júri, e ele dentro do caixão. Eu peguei nas mãos dele, né? Assim, encostei nas mãos dele. E eu falei: ô pai, eu não... Sabe quando você não consegue assimilar? E aí me veio um sentimento, Rafael, que eu não queria sentir. Eu não desejava aquele sentimento, e aquilo ali foi torturante pra mim. Eu saí dali arrasada, porque eu senti amor. Eu diante do caixão do meu pai, tomada de ódio, tomada de amargura, tomada de vingança, né? Sede de vingança. Porque eu falo que nós só damos aquilo que nós temos. Exato. E eu só tinha ódio, então era aquilo que eu tinha pra oferecer. Só que eu fui tomada de um sentimento de amor. Eu saí dali muito mal, porque eu não queria, não era justo. Justo. Quem somos nós para falar de justiça? Porque a vingança pertence ao Senhor, não a nós. E aí eu não achava justo. Eu sentia amor e era injusto com a minha mãe, pelo meu pai. E um dia eu perguntei para um pastor, porque aquilo me feriu, aquilo me machucou demais. Eu falei: pastor, eu tô com um problema. Eu vou falar até o nome do pastor, foi o pastor Lucinho Barreto. Ele fez o funeral da minha mãe também. Ele segurou a minha mão. E ele virou pra mim e falou assim: Luísa,
isso não é um problema. Isso é a solução. Eu falei, como assim, Lucinho? Ele falou, significa que você não é como ele. E isso me trouxe muito alívio. Toda vez que eu falo isso, eu me emociono muito, porque tem um ditado que fala que filho de peixe, peixinho é. E eu tinha muita vergonha de ser filha dele. Eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar. Eu tinha medo das pessoas terem medo de mim. Eu tinha medo de ter uma relação com alguma pessoa e a pessoa achar que eu ia matar ela. Eu tinha vergonha da minha história. E aquilo ali trouxe um bálsamo um refrigério pro meu coração. E eu parei e pensei, então assim, te amou porque eu não sou como ele. E aquilo mudou, sabe? Mudou. Muita coisa mudou dentro de mim. Depois daquilo que ele falou. Eu era uma pessoa cheia de feridas abertas. E feridas abertas, elas jorram sangue. Ódio, a indignação, os questionamentos me consumiam. Eu era muito questionadora. Eu falava, Deus, por quê? Por que comigo e com a minha irmã? Por que com a minha família? Meu pai era crente, minha mãe era crente, por quê? Por quê? E eu quero, deixar claro aqui que Deus não é um Deus questionável. Nós não devemos questionar Deus, porque tudo que Ele faz tem um propósito. Eu me lembro até agora quando eu falo disso, Paulo escreveu cartas dentro da prisão de liberdade. Exato. Então, por mais que essa história, tenha sido trágica, porque tem muita coisa ainda para falar, algo de bom tem nisso, eu creio. Sim. Que Mas Deus isso é uma coisa que não foi sua escolha, né? Não foi uma sua escolha. Foi escolha de uma pessoa com influência maligna. Sim. Uma pessoa... Eu não acredito que uma pessoa insã... Pode ter pessoas que vão discordar de mim, mas eu acredito que uma pessoa em sã consciência humana, ela não faria isso sozinha. Não foi. Não, porque meu pai, ele no dia, ele tava debochado. Tava estranho. Tava estranho. Ele me ligou, perguntou se eu ia pra casa, que ele não queria ficar sozinho com a minha mãe em casa. Então, assim, ele tava estranho. Então, você vê, a escolha causou um prejuízo para uma família e para você, Uma família as destruída. Consequências, da família Isso. destruída. É. E você nem teve culpa disso, nem você, nem isso. Nem eu, nem a Carol. Eu falo assim, que uma família destruída levou a minha queda. Porque uma família desestruturada, muitas vezes, geram pessoas desequilibradas. E a partir dali, eu me tornei uma Luísa completamente desequilibrada. Desequilibrada das emoções, do espiritual, do financeiro. De tudo, Porque O inimigo, na verdade, o inimigo da minha alma não era meu pai. Era Satanás que agiu na vida do meu pai, Porque a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E até ali ele tinha conseguido. E aí, Rafael, após 8 anos, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. Vou abreviar um pouco para não alongar muito. Após 8 anos, numa igrejinha bem pequenininha no interior, onde eu estava morando, em Rio Manso. Eu entrei na igreja, assim, de vez em quando eu ia na igreja, mesmo desviada. Eu entrei e ali tinha um pastor tocando um violão, com uma blusa vermelha, e ele falando sobre pai. E assim, toda vez que nós somos confrontados, nós não gostamos, porque a gente não gosta de confronto, a gente gosta de conforto. Exatamente. E ali eu comecei a ser confrontada. E aquele pastor falou que
o pai dele ensinou ele a roubar, o pai dele ensinava ele a mentir, que o pai dele ensinava ele a fazer barbaridades e que no final da vida ele teve que cuidar do pai dele, ele perdoou o pai dele. E aí o Espírito Santo disse pra mim assim: Luísa, quem é você? E eu fiquei sem entender. E de novo uma voz minha: quem é você? E aí, Rafael, eu lembrei do dia do caixão do meu pai, do amor. Passaram-se 8 anos e eu lembrei. E aí Deus falou assim comigo: eu te perdoo todos os dias. Todos os dias, Luísa. As minhas misericórdias, elas têm que ser renovadas para que você não seja consumida. Quem é você para não perdoar seu pai? O perdão, quando você libera perdão, ele não é como que eu posso falar? Ele é um mandamento. Porque a Bíblia diz: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não é uma opção. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E ali eu caí num quebrantamento onde foi o dia mais marcante, mais do que o dia que eu perdi minha mãe. Eu caí no chão e falei: Deus. E ali eu consegui liberar um perdão, assim, não foi que demorou a perdoar. Não, eu consegui liberar o perdão do meu pai. Parece até loucura, né? Muita gente, assim, da outra parte da família me julgou. Mas eu pude entender aquele sentimento que eu senti no caixão, sabe? Que era Cristo que estava dentro de mim. E aí o Espírito Santo falava: quando você perdoa, você se parece mais comigo. Porque eu sou amor. Eu perdoo. Eu fui pra cruz. Na cruz eu perdoei. Na cruz eu levei um pro céu comigo. E ali muitas cadeias, eu tenho certeza, no mundo espiritual foram quebradas. Porque a falta de perdão me fez engordar, a falta de perdão me tornava amargurada. A falta de perdão, ela gera muitas consequências, não só espirituais, mas físicas também, sabe? E depois desse dia, eu restabeleci o contato com a família do meu pai. Eu liguei para um primo meu no dia seguinte e falei: olha, eu perdoei o papai. Eles foram até a mim e nós retomamos o vínculo familiar que eu tinha perdido completamente. Uhum. Eu quero falar pra vocês que não é fácil. Não foi fácil. Mas é necessário. É necessário. Não foi fácil, mas é necessário. Jesus morreu por nós. Sem que nós merecêssemos, né? E ninguém aguenta carregar uma amargura assim, dessa forma. Sim. Muito tempo, né? Uhum. Senão quem acaba morrendo é a gente. Exatamente. Então chega uma hora que a gente quer se soltar, quer se viver livre, né? E não tem outra solução, a não ser se parecer com Cristo e liberar esse perdão, né? Exatamente. Mas mesmo assim, depois, né? Não é fácil. Dessa liberação, que eu creio que no mundo espiritual algo muito grande aconteceu, né? Não foi instantâneo, mas hoje eu colho frutos desse perdão. Eu ainda assim continuei desviada, né? Vocês estão diante de uma mulher que foi do luxo ao lixo. Eu me enriqueci como empresária. Eu tive mais de 17 funcionárias. Mas eu também perdi tudo. Porque tudo meu não era alicerçado em Deus.
tudo contrário da direção que o Senhor queria para minha vida. Eu estava fazendo tudo que a Luísa queria. Eu saí da rota. Sair da rota é sair da direção que foi proposta para sua vida. E eu saí da rota. Então eu fui do luxo ao lixo. Eu morei na favela. Eu conheci o tráfico. Peraí, você se tornou empresária, Sim. mas como com uma pessoa assim, você feridas, conseguiu assim se levantar? Através de pessoas. Eu tinha sempre bons relacionamentos. Então, pessoas. Deus colocava pessoas na minha vida, eu mesmo desviada, que me abençoava e que. E você tinha uma empresa. Eu tinha uma empresa e aí eu. O que era? De cosméticos. E aí eu quebrei. Foi onde eu tentei o meu primeiro suicídio. Onde eu fui reanimada, fui levada para o hospital, fizeram lavagem. E eu conheci o mundo, o tráfico. Não usava drogas, mas conheci o tráfico. Morei na favela, escondia droga. Então você vivia bem e do nada você parte pra favela. Do nada, Então você teve já uma outra mudança drástica. Aí, Exatamente. né? Foi do luxo ao lixo. E aí, eu me tornei uma mulher vulgar, promíscua, adúltera, suja. Eu comecei a usar muita drogas sintéticas. Eu era completamente viciada em droga sintética. Eu virei uma alcoólatra. Eu bebia de 7 horas da manhã até que um dia eu cheguei em casa tão bêbada que a Maria falou assim: mãe, muitas vezes Maria me deu banho. Maria, quem que é? Maria é minha filha. Sua filha. E uma dessas vezes Maria disse assim: mãe, nós vamos ter que vender o banho. Porque ela não dava conta de me ajudar. Então, assim, eu cheguei num nível onde eu já tava perdendo até os meus filhos. E você já estava casado nessa época? Eu tive vários relacionamentos, assim, fracassados, né? Frutos de desobediência, né? E aí, o que eu falei pra você? Que eu comecei a comer comida dos porcos, né? Comida suja, né? Porque Deus, ele prepara um banquete pra nós. Mas Satanás também prepara um banquete à vista. Mas quando você vê, você tá no chão, comendo migalha, comendo resto. E aí aconteceu isso comigo. Em 2021 eu tive uma TEP, uma embolia pulmonar bilateral. Os médicos entravam e saíam do quarto onde eu estava, eles reviraram minha cabeça, meu cérebro, reviraram meu coração. Uma parte do meu pulmão foi necrosado, do lado direito. Eles não entendiam como eu estava viva. Porque eu tinha fumado 5 pitos de palha e tomado 10 Heineken com embolia. Meu Deus. E durante esse processo, né, desde da tragédia, eu tentei tirar a minha vida por mais de 6 vezes. Eu fiz um seguro de vida alto, achando que a minha ausência seria suprida pelo dinheiro, porque nem mãe eu conseguia ser mais. Eu falei com Deus assim, um dia eu falei, eu posso perder tudo, né? Que eu já tinha perdido mesmo, mas eu não queria perder o Miguel e a Maria. E eu tava perdendo, não, e eu tinha perdido o Miguel e a Maria, porque nem eles queriam mais ficar perto de mim, de tão desequilibrada que eu me tornei. E um dia, através de uns amigos, muito tempo se passou, tô resumindo. Amigos, né? Quem são os seus amigos? Quem são os nossos amigos? Quem senta à mesa com você? Quem entra na sua casa? Eu experimentei a cocaína. Eu usava muita maconha, usava muita bala, drogas sintéticas, e bebia e misturava aquilo tudo com remédio de dormir, então era muita loucura. E um dia um amigo
amigo me apresentou a cocaína. Até então eu nunca tinha usado cocaína. E aí eu falei, oba, essa é a minha chance. Eu vou usar isso aqui, vou ter uma overdose, vou ter alguma coisa vai acontecer, tem que acontecer, porque eu já tentei de tudo e nada funcionava. E ali eu cheirei cocaína de manhã até no outro dia. E esse cara virou pra mim e falou assim, Lu, para, você tá desperdiçando a droga. Porque ela não fez efeito em mim. E aí, Rafael, eu entrei no banheiro, sentei no vaso. Eu falei, meu Deus, eu não presto nem pra morrer. Eu me sentia tão rejeitada, abandonada, destruída, frustrada, que eu falei, nem pra morrer eu sirvo. E aí foi quando aquela mesma voz de quem é você falou assim, Luísa, você nasceu pra brilhar. Eu tenho um projeto pra sua vida. E eu saí daquele banheiro diferente. Não posicionada, mas diferente. Eu nunca mais, cheirei cocaína, não coloquei aquilo mais. Não usei mais drogas sintéticas. Eu fui diminuindo com o álcool, mas eu continuei fumando um baseado e bebendo uma cervejinha. E ali, quando ele disse que eu nasci para brilhar, eu não conseguia compreender como que uma pessoa que passou por tudo isso ainda podia brilhar, né? E aí um dia, Rafael, na sala do meu apartamento, eu liguei a televisão assim, coincidentemente, claro que não foi coincidência, que Deus não é Deus de coincidências, porque Ele disse que Ele tinha um projeto para minha vida. Tava tocando um louvor. E esse louvor dizia assim, eu vou cantar, não sou cantora, mas vou cantar um pedacinho, pode? Pode ficar à vontade. E disse, meu filho, não vai dar pra desistir. Olhe o caminho, você chegou até aqui. Aguenta um pouquinho, que já está chegando o tempo. Segue nessa força, determine o final pra esse medo. Que eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. Yeah. E aí eu fumando um baseado, tomando a cerveja. O Espírito Santo invadiu a sala do apartamento. E aí eu soltei a toalha. Não aguentava mais. Eu não vivia, eu sobrevivia. E Deus não veio para isso. Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu falei, Deus, se o Senhor falou que eu nasci para brilhar, me tira dessa situação. Eu não vou lutar mais contra o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. E ali, Deus falou sobre perdão. E eu falei, Deus, mas eu já perdoei meu pai. Ele falou assim, filha, você precisa se perdoar. E ali na sala do apartamento, Deus ministrou em mim sobre o auto-perdão. Porque eu me sentia muito culpada, porque eu fracassei como tudo. Eu fracassei como mãe, eu fracassei como esposa. Eu fracassei em tudo. E ele, Deus, ministrava que Ele não me deixaria nem por uma, nem por outra ovelhinha. Que Ele me fez do jeito, do tamanho que eu queria. E que Ele era meu pai. E que não era pra me desistir. E ele, Rafael, eu lembro que eu ajoelhei assim. Na verdade, eu deitei. Deitei de bruços, coloquei meu rosto no chão.
E eu confessei todos os meus pecados. Deus, eu me tornei uma mulher vulgar, promíscua, adulta. Incapaz de passar bons valores pros meus filhos. Mas a minha vida não é minha mais. Pode fazer o que o Senhor quiser. Me manda pra onde o Senhor quiser. A minha vida é sua. E aí eu só tô aqui, Rafael, hoje por isso. Quando você me perguntou antes da gente começar, é isso. Eu tô aqui por isso, porque foi uma decisão. Eu decidi me posicionar. E quando você decide, a obediência, ela gera bênção. Desobediência gera maldição. Então, tudo que eu passei foi fruto de desobediência. Foi fruto de escolhas erradas que eu me propus. E ali na sala daquele apartamento eu me propus a obedecer. A fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável. E depois daquele dia, tudo começou a mudar. Eu devia agiota, pra conseguir pagar a agiota. Eu fui morar de favor, Deus mandou entregar aquele apartamento, fui morar de favor na casa da Júnia, que é uma irmã, uma amiga. Deus me colocou lá dentro e falou assim, você vai florescer aí dentro. Eu falei, meu Deus, como que eu vou florescer? A Júnia vendia vinhos. E eu uma alcoólatra. Falei, como eu vou fazer? Deus disse, você vai florescer. E morei com Júnia e com Davi, filho dela. E eu falei, Deus, mas eu tenho chorado tanto, eu perdi emprego, eu morei de favor, eu era sustentada por ela. E ali começou o meu ministério. Dentro daquela casa, com a Júnia e com o Davi. Meu ministério começou ali dentro. E ele falou, tudo que é pra florescer precisa de água. E as suas lágrimas, elas vão fazer florescer o seu ministério. E o meu ministério começou ali eu entrei na caverna. Eu ficava 24 horas dentro de um quarto. E aquele quarto foi uma caverna pra mim. Onde eu tive momentos de intimidade, vivi o sobrenatural, visão foi aberta, né? Espiritual. E ali tudo começou a acontecer. E aí eu comecei a entender que eu precisava ser curada para ministrar a cura. Eu precisava de libertação para falar sobre libertação. Eu precisei voltar para a casa do Pai para levar outras pessoas para a casa do Pai. Né? Aí eu falo sobre o filho pródigo. A minha vida foi bem parecida, né, com a parábola do filho pródigo. Porque o pai sempre esteve aqui. Quem saiu foi o filho, mas o pai sempre esteve aqui. E ali, na sala daquele apartamento, eu quis voltar para casa do meu pai. Então eu parei de comer comida dos porcos e Deus preparou um banquete, né? O livro chama O Poder do Perdão e o Banquete da Restauração por isso. Porque eu comecei a experimentar o banquete da parte do Senhor, onde os laços com os meus filhos foram restabelecidos. Eu não tinha muito contato com a minha irmã e também os nossos laços foram restabelecidos com o meu sobrinho Samuel. Então é isso. E a maior transformação é quando a pessoa que convive com a gente vê, né, a nossa mudança. Os nossos frutos, né, porque a árvore ela é conhecida pelos frutos. E desde então, desde aquele dia, na sala daquele apartamento, que eu me posicionei e que eu experimentei do amor mais profundo, do perdão, da graça, da misericórdia, eu estou aqui. É tão lindo de ver, porque a gente vê você, dá até um nó da nossa garganta, né? Ouvir esse relato, mas eu vejo você chorando, né?
Porque você está revivendo isso tudo que você passou e comparando com o que Deus está fazendo hoje na sua vida, né? Porque você é uma pessoa restaurada, uma pessoa curada, uma pessoa de Deus. E a palavra de Deus diz em Mateus 5:4: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Existe algo muito interessante na lágrima. Se você pegar uma lágrima de choro, coletar a lágrima do choro, colocar dentro de um microscópio, é a coisa mais linda do mundo de você ver. Se você pegar uma lágrima de alegria, chorando de alegria mesmo, e você colocar no microscópio, ele tem outras moléculas totalmente diferentes, forma outros desenhos. Cada tipo de lágrima que você faz, ele biologicamente, ele tem uma composição química diferente. É muito engraçado você estar falando de lágrima, né? Eu, no avião, vindo pra cá, pra São Paulo, eu comecei a chorar muito. O Espírito Santo me visitou dentro do avião. E eu comecei a chorar muito, muito, muito. As pessoas do lado devem ter falado, meu Deus, será que essa menina tem fobia a avião? Mas não era um choro de tristeza, sabe? Até escrevi no meu Instagram que era um choro de renovo. Era um choro de gratidão, um choro de amor. Não era um choro de tristeza. Esse choro meu é um choro de quebrantamento. Entendeu? É um choro de quebrantamento. Toda vez que eu falo da minha história, eu não uso de emoção, de nada disso. É o que eu sinto mesmo. Porque hoje eu vivo assim... Hoje eu vivo milagre de Deus, Rafael, milagre. Eu sou sustentada por Deus. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Financeiramente, todos os aspectos. Eu sou alimentada. Eu vivo a provisão de Deus. Eu vivo o extraordinário hoje de Deus. E eu sei que... Porque assim, eu precisei passar provações na área financeira. Por quê? Porque como que você vai falar de provisão se você não viveu a provisão? Uhum. Então, eu vivo a provisão de Deus, diariamente. Às vezes, eu não tinha dinheiro para nada, chegava, eu vendia o livro, aí vinha a provisão para pagar o que eu precisava pagar. Então, é a provisão do Senhor, sabe? É isso. Tudo aquele vício que você tinha, você mesmo foi abandonando. Nada. Eu nunca mais tive nenhuma recaída. Nada. Foi só nas lágrimas. Foi nas lágrimas. E dentro do quarto, da minha caverna, lá na casa... Às vezes a gente fica segurando as lágrimas, né? Eu falei isso das lágrimas, mas em Romanos 8 vai dizer: da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele entende a nossa lágrima. Ele entende, a gente não sabe falar, a gente não sabe expressar. É uma confusão na mente, é uma confusão na cabeça. Imagine, eu vou ficar aqui explicando tudo o que aconteceu na sua vida. Não dá para se explicar um negócio que já passou, que já foi. Mas na lágrima, o Espírito Santo, às vezes, igual você simplesmente chorou, e o Espírito Santo, ele entendeu aquilo e falou ao Pai aquilo ali. Não é verdade? Sim. E a lágrima, ela nos consola. A biologia vai dizer que a lágrima, quando você está triste, ela libera hormônios que causam que gera dopamina no cérebro. Quando você chora, a lágrima, né? É o que a Bíblia já diz, né? Uhum. Aqueles que choram serão consolados. Então, é por isso que a Bíblia sempre nos manda orar, jejuar, se derramar nos pés do Senhor, perdoar. A Bíblia fala se tornar, Jesus disse: aquele que não se tornar como uma criança, ele não vai entrar no reino do céu. Sim. O que é inocência, dependência? Assim, tá acontecendo qualquer coisa na nossa vida,
Pô, sou uma criança e dependo do meu pai, é meu pai que vai resolver. Exatamente isso. É isso que Jesus quis dizer, eu sou uma criança, você tem que ser uma criança. Sabe quem era uma criança? Adão e Eva, quando Jesus criou no Éden. Eles eram totalmente dependentes de Deus. É isso que Jesus fala. Você precisa ser como uma criança, ó. Voltar lá na inocência, ó. Lá na inocência. É isso que Jesus quer que a gente faça todos os dias. Verdade. Voltar na inocência e depender do Pai. Depender do pai, Quando você me fez o convite em julho, eu não tinha condição nenhuma de vir, financeiramente. E aí, né, até falei que não dava pra vir e tudo. Apareceu uma outra oportunidade de um outro lugar. Também falei que não tinha como vir. E Deus falou comigo, eu sou a sua provisão. Eu ia vir pra cá hoje de ônibus. Eu ia pegar no Tietê e Deus mandou a provisão, que tá ali nosso irmão. E eu cheguei em São Paulo ontem, eu ia ficar hospedada num hotel sozinha. E de repente, pessoas que eu nunca vi na minha vida me hospedaram na casa, me receberam assim com festa, com alegria, e Deus falando comigo, viu? Eu que cuido de tudo. A dependência, é isso aí que você falou. Você tem que ser dependente de mim. Não vai achando que a dependência vai vir da sua mão, não, que não vai vir de mim. E hoje eu experimento a dependência e amo viver a dependência dele. Amo, porque eu me sinto filha hoje, sabe? Aquela ausência da paternidade que me foi tirada durante muitos anos, do abandono, da rejeição, da falta de amor, da falta de cuidado, de ser cuidada mesmo, sabe? Hoje no carro eu tava fazendo uma videochamada com a minha amiga e eu falei com ela, ó, agora é assim que eu falo, eu vou contar pro meu pai, não faz isso comigo não, que eu vou contar pro meu pai. E ela até riu, porque hoje a paternidade, ela foi restabelecida na minha vida de pai. Eu tenho um pai, nós temos um pai. Amém. E você é casada hoje? Sim, casada. E é com o mesmo marido quando você estava nas drogas também? Ele acompanhou você ou não? Então, ele acompanhou um finalzinho só. Foi um finalzinho. Essa parte do casamento é um outro livro, um outro testemunho. Ele acompanhou só o finalzinho, mas bem finalzinho, assim, bem pouquinho mesmo. Mas ele é cristão. E hoje você serve na igreja, não? Servimos, já dissemos. Todo mundo, sua família. Isso. E seus filhos estão como hoje? Como que eles te veem hoje sendo transformada, né? Antes e depois, como que eles falam pra você? O meu filho, Miguel, ele não me ligava. Ele ficava uma semana sem falar comigo. Eu experimentei, desse último Dia das Mães, uma ligação de Feliz Dia das Mães. A minha filha também, ela que era mais juntinha comigo, assim, mas... E hoje ela fala assim, mãe, você tá tomando remédio? Eu, por quê, filha? Porque você tá tão calma. Então, Deus restaurou até a relação com os meus filhos, sabe? Hoje eles são parceiros, são obedientes, Hoje eu sou mãe, né? É diferente. Sim. Irmão, te peço, deixa o teu like nesse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa assistir essa mensagem. Se inscreva aqui no canal Palavras Eternas se você não for inscrito. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. O canal Palavras Eternas é o local para o cristão que precisa ser renovado por Deus e receber as bênçãos do Senhor Jesus na sua vida e na sua casa. O testemunho da irmã Luísa nos mostra como que Deus ele é poderoso para fazer com que histórias que tinham tudo para dar errado passem a dar certo. O nosso Deus ele tira o homem dos locais mais obscuros e faz ele se assentar na mesa dos príncipes. A história da irmã Luísa nos dá esperança e nos faz, irmãos,
ter a nossa fé renovada em Deus a cada dia. Então eu te peço, não esqueça de apertar no botão do like e não esqueça também de apertar no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Que Deus ele abençoe a tua vida poderosamente, que a sua casa seja guardada pelos anjos de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.